Estamos de volta para a segunda parte do programa e eu já tenho ao meu lado o rapper Biggs e Patronato. Ele que é uma das grandes referências da música cabo-verdiana e está a preparar boas novidades. Vamos saber tudo a partir de agora. Olá, meu querido. Olá, tudo bem? Como está? Estou bem contigo. Também, bem disposta, obrigada. Eu quero muito saber qual é que foi a sua reação quando percebeu que a música já estava a bombar no TikTok antes mesmo dela ser lançada. Conte-me o que é que sentiu neste momento. Tipo, imagina, eu, desde que o TikTok saiu, eu nunca criei o TikTok. Eu só criei TikTok há aproximadamente 3 meses atrás. Então, quando eu coloquei aquele trecho da música e eu vi que várias pessoas estavam a interagir, a fazer os vídeos deles, e eu falei com o meu primo, o meu manager, e qual que seria a finalidade dessa música, para fazermos lançar o próximo ou é para esperar. Ele disse que por causa da quantidade de vídeos que já tem, que já viralizaram, que devíamos fazer logo o vídeo e lançar a música. Então todo mundo já estava à espera, eu fiz uma publicação e todo mundo estava lá a comentar, sim, que estão à espera da música. E quando eu lancei, graças a Deus, está sendo um sucesso mesmo. As pessoas já sabiam de cor e salteado toda a música motivação. Yeah. Como é que foi? Lá está, o videoclipe já foi lançado, a música já está disponível em todas as plataformas digitais. Tu já tens o feedback das pessoas, que isso é ótimo, não é? Antes mesmo de trazeres o trabalho feito, tu já sabes que as pessoas gostaram, isso é incrível. Mas para ti, artisticamente, como é que é chegar até este patamar? Sabes que a tua música não precisas de tanto para que os teus fãs gostem. Tipo, para mim é uma coisa que já estava a acontecer desde meados de 2018. E porque, graças a Deus, eu sempre respeitei os meus fãs, sempre dei muito carinho a eles, porque muitos artistas pensam que só por serem artistas já está tudo tranquilo, mas não existe artista sem fãs, e é fãs que fazem artistas ser o que eles são. Sim. Então, para mim, estar perto deles e valorizar o que eles transmitem, para mim é o essencial. Sim. E lançar essa música e ver eles a cantar, a partilhar, para mim não tem satisfação maior. Uau, que bonito. A música Motivação tem uma letra muito forte. Fala muito sobre superação também. Porquê que sentiste necessidade de trazer uma mensagem tão impactante para os teus fãs? É porque eu acredito que em cada um de nós existe um demónio aqui dentro, estás a perceber? Tipo, hoje podemos estar bem, mas amanhã qualquer cena, se não der certo na nossa vida, nós começamos a entrar, tipo, não vai dar nada certo. Há várias pessoas no mundo, milhares de pessoas que estão em depressão, que estão a passar por momentos difíceis. Então, essa música é com o intuito disso mesmo, que hoje pode não estar nada bem, mas amanhã vai ficar bem. Houve algum momento específico da tua vida que tu tiveste que enfrentar? Eu acho que todos nós, não é? Tivemos que enfrentar algum desafio para conseguir superá-lo, mas que momento da tua vida é que conseguiste transmitir na música? Ou se assim o fizeste? Eu acho que desde o meu nascimento até hoje eu tive que superar os obstáculos da minha vida, porque de onde eu vim sempre tivemos pouco e com o pouco tentamos multiplicar para satisfação nossa ou para conseguir alguma coisa. E para mim, imagina, eu cresci com 2 meses de idade, o meu pai largou a minha mãe. Eu fui criado lá no interior com a minha avó. Quando voltei para a capital, a minha mãe estava a passar necessidade, eu até passei fome e tudo mesmo na minha vida. Há coisas que eu passei, se eu contar às pessoas, eles vão dizer, não, é tipo um filme. Não pode ser, o gajo não pode ter passado por tudo isso. Então, a minha vida, desde que eu me lembro até hoje, sempre foi superar. Ai, que bom. E ainda bem que existe pessoas como tu que têm vontade de ensinar e transmitir mesmo essas lutas que tanto se teve para conseguir ensinar outras pessoas. Exatamente. Eu acredito que se as pessoas virem a minha luta, souberem da minha luta, porque há pessoas que têm a luta parecida, não igual, porque cada um tem a sua jornada, exato. mas há coisas parecidas. Então, se eu conseguir vencer, se eu estou a fazer, estou a progredir, eles também conseguem. Esse é o intuito mesmo. E essa é a verdadeira chave da vida, Yeah. na verdade. No entanto, disse há bocado que foi tudo feito rápido. Porquê? Porque a música já está a estourar, então o pessoal pede o videoclipe, pede o resultado final. Como é que foi todo o processo criativo deste videoclipe? Porque até o próprio videoclipe tem imagens muito fortes. Tipo, o videoclipe tem imagens fortes, mas automaticamente é simples também.
Ok. Porque imagina, aqueles pedaços de vídeos que aparecem no videoclipe são minhas memórias do telefone. É coisas que eu faço quando eu estou lá em Cabo Verde, dia a dia, eu filmo com os meus amigos, com os meus familiares, eu decidi ir meter aquelas cenas. Imagina, não é preciso fazer um videoclipe, montar um cenário, criar um cenário, sabendo que eu posso mostrar às pessoas que o que eles têm. Imagina, o teu telemóvel, praticamente 24 horas tu tens o teu telemóvel. Sim. Há memórias no teu telefone que são importantes. Sim, E sim. o intuito é mostrar que não é preciso de muito. O que tu tens que É o valorizar. suficiente. Exatamente. Yeah. Ah, que espetáculo. Também lançou recentemente a música Uga Uga, Yeah. Minha Membra, certo? Como é que esses singles, como é que essas músicas relacionam-se com até chegar ao resultado final desta música, motivação, daquilo que tu procuras para o futuro? Conta-nos. Yeah. A música Minha Membra é uma música do amor, então eu faço esses tipos de música, mas é para manter aquela cena. O artista ele tem que lançar esses tipos de música porque é o que as pessoas ouçam e gostam. O Uga Uga é mais no intuito de mostrar a parte, entre aspas, negra nosso, tipo que mesmo sendo preto ou mesmo vindo de gueto, vindo do bairro, que nós podemos superar, que nós podemos conseguir algo na vida. O Uga Uga é um grito de revolta, mas sim, revolta com consciência. Sim. Yeah, é mais ou menos isso. Como é que foi escrever essas músicas? Porque lá está, todas as tuas músicas têm sempre mensagens muito parecidas, não é? Mensagens de muita força, mas com, se calhar, com visões diferentes. O porquê de tu escreveres dessa forma? O que é que te motiva a escrever assim? Tipo, eu faço as minhas músicas e quando eu faço as minhas músicas, se aquela música não me arrepiar, não sentir, não vou lançar aquela música. A música, antes de tudo, eu tenho que sentir bem com ela e pensar nas pessoas que vão ouvir, se vão identificar. Porque música não é só fazer música e lançar. A música as pessoas têm que ouvir, têm que sentir e têm que apreciar. Muito Mais bem. ou menos isso que eu penso. Yeah. Tu também ainda vais lançar o próximo álbum, que vai ser Patrono, Yeah. em 2025. O que é que tanto podemos esperar por volta deste álbum? Tipo, esse álbum, imagina, todos os meus álbuns são uma sequência. Eu lancei o Abismo, que é quando eu estava lá em Cabo Verde, que eu queria mesmo procurar um rumo na minha vida. Então eu senti que eu estava num abismo. Eu queria mostrar às pessoas que mesmo estando tudo pior na tua vida, tu podes conseguir sair daquele abismo. Eu lancei o primeiro Abismo, depois foi o Equilíbrio. O Equilíbrio que é a balança entre o lado positivo e negativo da tua vida. Tu tens que saber Dosear. exatamente. Depois do Equilíbrio eu fiz o Utopia, que depois de ter o equilíbrio eu consegui criar a minha utopia, o meu mundo. E o Patrono é o nome do meu mundo. Este álbum, o Patrono, as músicas que falamos agora, Uga Uga, Minha Membra, Motivação, vão fazer parte deste álbum? Não, não. Ou é um álbum à parte que tu parte. estás a trabalhar com músicas novas? Sim, sim. O que é que podemos esperar, além de toda essa tua inspiração, músicas, o tipo de sonoridade, parcerias, o que é que podemos ter deste álbum? Se puderes contar, como é claro. Algumas cenas ainda não queria revelar, mas o álbum vai ter a minha originalidade, claro, como sempre eu coloco nas minhas músicas. Eu vou tentar trazer algo novo, sem fugir do que o mercado está a pedir, porque antes de tudo também é o meu trabalho, o meu ganha-pão. Eu tenho que fazer as coisas com cabeça, tronco e membro. Então, eu vou tentar trazer um pouco de tudo no álbum. Muito bem. Este álbum também é uma continuidade, não é? Sim. Dos restantes álbuns. Exatamente. Como é que tu vês a tua evolução artística ao longo desse tempo? Tipo, imagina, um artista, normalmente quando começa, ele está focado em ter fama. É fama, é fama, é fama, é fama. Mas um artista não pode pensar na fama, tem que pensar no sucesso, porque fama é momentâneo. Sim. Qualquer pessoa pode ter fama no mundo, mas o sucesso é estar bem com o teu trabalho. É quando tu morreres, a tua obra vai ficar e as pessoas vão dizer: esse gajo, quando fazia o que ele fazia, ele faz bem feito. Então, o segredo mesmo é fazer com que os teus trabalhos sejam um sucesso, independentemente da área que tu trabalhas. Tu podes ser um pedreiro, um pintor, mas quando tu fazes as tuas cenas, tens que fazer mesmo para deixar a tua marca. Exatamente. Voltando ainda para o álbum, neste álbum terá mais ou menos 10 faixas, certo? Sim, sim. Não sei se já está certo o número de faixas, mas é mais ou menos 10 faixas. Por que escolher
tantas músicas, porque hoje em dia para um álbum 10 músicas é muito da tua alma artística, por que escolher 10 músicas para este álbum? É porque todos têm 10. Todos têm 10, todos os álbuns têm 10. Yeah. O porquê, o símbolo 10 para si? Acho que dá mais sorte. Para si? Yeah. A simbologia, o 10 para si é um número de sorte? Não é porque o número 10 é o número de sorte, mas os álbuns todos funcionaram com 10, então vou tentar manter lá. Yeah. Sempre manter com 10 músicas. Há pouco falou que terá coisas novas que não quero revelar agora. Eu só quero perceber, e os seus fãs também lá em casa, se vai haver alguma mudança na sonoridade. Sim, vai haver. Vai haver uma mudança porque, imagina, um artista não pode ter fronteiras, imagina. Imagina uma pessoa de Coladeira que quer fazer uma parceria comigo só porque eu sou rapper, não vou fazer, não, tenho que fazer porque há pessoas que gostam e ouvem Coladeira, mas que apreciam o meu trabalho. E para eles seria mais-valia ouvir eu a cantar com uma outra pessoa de uma outra área que eles adoram ou que apreciam. Significa que quer trazer um pouco mais da música tradicional cabo-verdiana para dentro da sua arte? Não, o que eu quero dizer é que o que eu vou trazer no álbum não vai ter fronteira. Ok. Yeah. Se aparecer uma pessoa lá do Congo, se quiser fazer algo comigo, vamos fazer também. Yeah. Então este álbum já está aberto, se calhar, a possibilidades, Sim, não é? Sim, ainda porque eu quero fazer um remix de uma música que eu lancei, que é o Umbrar. Eu queria fazer o remix, queria trazer algo novo. Eu estou a pensar ainda, mas ainda não está nada concluído, nada Muito concreto. Bem. Yeah. Muito bem. Também o álbum só vai sair próximo ano, tem tempo para estudar. Além deste tempo que está fechado em estúdio a gravar e a trabalhar, também estará em cima de palcos. Sim. Novembro vai estar em cima de um palco. A Deus, Conte-nos tudo sobre isso. Isso vai ser em Cabo Verde, certo? Sim, dia 22 e 23 em Cabo Verde. Muito bem. Depois dia 7 em Portugal. Dia 14 vou voltar para Cabo Verde. Dia 7 de dezembro, que nos está a dizer? Sim, sim. Muito bem. Depois, 14 de dezembro, vou voltar para Cabo Verde outra vez também para shows. E eu tenho show também no dia 21 de dezembro, mas é um show que eu não posso revelar porque tem outra cena no meio. Mas também no dia 21 e no dia 31 de dezembro também. Muito bem. Qual é a sensação de sempre voltar a casa? Sempre que vai atuar, sempre que pisa num palco em Cabo Verde? Tipo, não sei explicar bem, mas estar em casa, fazer o que eu faço para os meus fãs, o que eles me dão, me proporcionam, é isso que me faz e me motiva cada vez mais a fazer as músicas. Sem dúvida. É sentir o calor dos teus fãs. O ano passado estiveste no Festival Gamboa, que também é um grande festival incrível. Para vocês artistas é uma alavanca de sucesso. Como é que foi este dia para ti? Temos aqui imagens a passar. Tipo, foi muito... Uau, era um mar de gente. Porque, imagina, eu estava lá, eu estava à espera de outros artistas a cantar, então, quando chegou a minha vez, eu ouvir o público a dizer: o Big Z, cadê você? Eu estou aqui só para te ver. Aquela parte, tipo, me marcou, né? E até no vídeo mesmo aparece e vários fãs lá com camisolas, com t-shirts, com coisas do Big Z, do Patronato. Então, para mim, não tem preço. É por causa disso, por causa dessas pessoas, que eu continuo a fazer o que eu faço. E não pode parar. Não vou parar mesmo. Não pode parar mesmo. Também vai estar no Festival Noite Branca, na Ilha do Fogo. Mas este festival já com um contexto forte, que é sobre contra a violência baseada no género. Não, isso é na praia. Na praia, vai ser na praia esse 23, festival. que é Festival de Violência baseada É bom no que género. corrija isso para as pessoas lá em casa também saberem ao certo. Na praia, dia 23, que vai ter aquela cena de violência baseada no género. No género. Como é que é para si estar presente em um festival com uma mensagem tão forte? Tipo, imagina, eu tenho uma música que se chama Maria, que retrata mesmo aquela parte da violência baseada no género, que eu fiz espelhando na vida da minha mãe, o que ela viveu, passou. Então eu tenho uma música que se chama Maria, que é mesmo retrata a violência, mesmo as mulheres sofrem em Cabo Verde, isso e mais, porque em Cabo Verde a maioria das famílias são monoparentais e são... Foi é a sua mãe, realidade também. Exatamente, é a minha realidade também. Então é por causa disso que eles me chamaram para essa causa e para mim é sempre bom estar aí para cantar. É a minha mãe, né? Amor da minha vida. Eu tento fazer sempre tudo por causa dela também. Porque ela, imagina, eu estava a fazer o curso na universidade e
até uma certa altura, no último ano praticamente, eu resolvi deixar o curso. Ela ficou muito triste porque já estava a fazer de tudo para dar dinheiro para ir para o curso. Eu vi a tristeza no olhar dela, mas eu vi também um pouco de brilho, porque ela sempre me disse para eu fazer a música, mas para eu tentar Conciliar. exatamente, e nunca para meter as palavras que são inadequadas na música, porque ela é a primeira pessoa que vai lá para ouvir. Então, por isso que eu sempre tenho, quando eu faço as minhas músicas, eu tenho sempre ela na minha mente. Tem sempre esse cuidado Sempre, de não decepcionar a sua mãe. Ela é a minha avó que já faleceu, mas são a minha avó, por exemplo, ela não sai de casa, ela não saía nesse caso. Ela está a aparecer ali. Ela estava sempre à frente da televisão, à espera de qualquer momento para aparecer o neto dela na televisão. Era uma das melhores alegrias, maiores alegrias dela, então. Esse festival vai ser importante para si, vai ser marcante. Mais uma vez vai poder dar voz, que é a voz delas e de outras mulheres também. Pois. Qual é a sua maior missão na música, Big Z? É, uma das minhas maiores missões na música, de coração mesmo, é tentar salvar almas. Porque hoje em dia o mundo está muito corrompido, principalmente por causa do telemóvel, redes sociais. Eu tento sempre fazer com que as pessoas parem um pouco, pensem, lembram, e que há muito mais do que um simples telemóvel, uma rede social ou um desejo carnal, que há coisas na vida que devíamos dar mais atenção. Tem feito muito bem, meu querido. Obrigado. Pode contar sempre connosco. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por alegrar muitas famílias, por fazer feliz quem ama. E continua desta forma, está bem? Obrigado mesmo de coração. Obrigada a nós. Vamos então para uma reportagem da Neuza Souza. Não sai daí.
Espero que tenham gostado desta reportagem da Neuza Souza e eu já tenho ao meu lado a escritora e historiadora Isabel de Castro Henrique. Ela que idealizou e coordenou Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário, uma exposição que visa a desmistificar a visão colonial de Portugal em África. Olá, Isabel. Olá, viva. Como está? Cá estou, com muito prazer, Bem muito gosto. disposta? Sim, tudo bem. Que bom saber. Isabel, eu queria muito, eu e as pessoas lá em casa com toda a certeza, perceber o que a motivou a ingressar para esta área. Ui, isso é uma E a coordenar essa longa exposição que é história. incrível. E a coordenar essa exposição que é Sim, incrível. Sim. É uma longa história. Em princípio, eu trabalho há mais de 50 anos sobre História da África. Foi quando eu aprendi História da África na Universidade Francesa, não foi em Portugal, porque estávamos no tempo ainda da ditadura, não havia História da África. Sim, é verdade. E, portanto, desde essa altura que eu trabalho sobre África, sobre vários espaços africanos, sobre vários temas da história da África, e entre eles, naturalmente, a questão colonial. Portanto, o fenómeno colonial, a questão histórica colonial, foi sempre uma questão que me interessou particularmente e sobre ela tenho feito ao longo de décadas, porque já são várias décadas, uma série de reflexões, de trabalhos, de investigações. Ora bem, neste momento a questão que se colocou assim mais premente foi a necessidade de organizar e de explorar e de mostrar de uma forma mais sistemática o tema do colonialismo português em África no quadro das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a que se segue, digamos, o ano que vem, de 2025, com os 50 anos das independências de África, africanas, das antigas colónias portuguesas. E, portanto, parecia-me que era fundamental estabelecer um programa dedicado à questão do colonialismo, porque naturalmente, o colonialismo foi um dos pilares do 25 de Abril. Foi essencialmente a questão da guerra colonial. E a guerra colonial é o braço armado do colonialismo, mas foi essa questão que, de certa maneira, de uma forma mais imediata, levou precisamente ao 25 de Abril. E, portanto, era uma questão para mim essencial tratar o problema do colonialismo. Importantíssima. Pensei fazer uma exposição, uma grande exposição, esta é efetivamente uma grande exposição, uma exposição que tem como objetivo especial, particular, por um lado, dar a conhecer aquilo que se tem feito no campo da explicação histórica do colonialismo, ou seja, qual é o ponto da situação e um balanço do conhecimento histórico existente hoje em dia, por um lado, mas, por outro lado, fazê-lo através da desmontagem dos mitos coloniais. O colonialismo foi, enfim, como todos os outros fenómenos, digamos assim, políticos, ideológicos e por aí fora, um espaço que criou todo um conjunto de mitos para justificar e legitimar as ações de violência que o sistema colonial impunha aos africanos e aos territórios africanos em África, portanto, durante várias décadas. E, portanto, parecia-me fundamental desmistificar, desmontar esses mitos, na medida em que esses mitos se foram sedimentando, foram ficando no imaginário português e, portanto, eles permanecem, alguns deles até aos nossos dias, e é fundamental para descolonizar, de uma forma geral, descolonizar as mentes, descolonizar os imaginários portugueses. E, portanto, a exposição organiza-se em torno de mitos. Cada mito é depois explicado, desmontado, melhor dizendo, através, por um lado, do conhecimento histórico, daquilo que o conhecimento histórico nos diz hoje sobre o colonialismo, para desmontar as falsidades que eram efetivamente apresentadas. Isso eu fiz essencialmente através de um conjunto de painéis, são 29 painéis, feitos por 27 investigadores que trabalham sobre o colonialismo, dos jovens de 20 anos aos mais velhos de 70 e tal. Isabel, como é que foram feitas essas, para não perder o fio a meada, eu quero resgatar aqui uma parte que falou sobre os investigadores. Como é que foi feita todas essas investigações para conseguir ter esses 29 painéis? A questão é assim, eu defini o plano de trabalho com os mitos e com os temas a desenvolver e portanto, a explicar, a explorar. Depois, contactei
colegas que trabalham sobre a mesma área, tendo em linha de conta as suas especialidades, e, de acordo com o plano estabelecido. Pronto. E, portanto, esses 27 trabalharam, tinham já, naturalmente, um background de conhecimento sobre essa matéria e puderam fazer os textos dos painéis e do catálogo. Fizeram esses textos e escolheram também as imagens, porque os painéis são organizados articulando texto e imagem. Imagens, fotografias, gravuras, portanto, imagens do século XX em particular, visto que se trata, como se sabe, de um processo que se desencadeou e que se desenvolveu entre os finais do século XIX e durante o século XX colonial. Mas há uma outra vertente que me parece importante chamar a atenção e que contribuiu também para a desmontagem dos mitos, para a desconstrução dos mitos, que é a vertente que permitiu mostrar as obras de arte africanas. Portanto, há, para além dos painéis, 18 vitrines no Museu Nacional de Etnologia, visto que é uma exposição que está no Museu Nacional de Etnologia, e essas 18 vitrines, tematicamente organizadas, apresentam peças da arte africana. E a arte africana é uma arte extremamente inovadora, criadora. Os artistas africanos são extremamente criadores, têm uma racionalidade própria. Todas as peças da arte têm um simbolismo e têm uma função social, económica, política, religiosa específica. São trabalhadas com muito cuidado pelos artistas e, portanto, essas peças da arte africana dão conta, precisamente, da riqueza das culturas e das civilizações africanas. Aqui temos algumas delas. Exatamente. Aqui temos 3 imagens, 3 estatuetas de Chokwe, dos Quiocos de Angola, muito bonitas, muito bem trabalhadas, como aliás aparece na maioria da escultura africana, da estatuária africana. Simbologia. A simbologia, são chefes, trata-se aqui de chefes, portanto, do poder, são símbolos do poder e são também ancestrais, são também os antepassados das comunidades, dos grupos, daquilo que nós chamamos hoje as etnias. Exato. E, portanto, essa produção artística desmonta por si só as ideias e os mitos que desvalorizavam a África e os africanos. É selvagem, é primitivo, não é capaz de fazer nada, não tem racionalidade, etc. Ora, olhando para a arte africana, ela efetivamente desconstrói completamente esse discurso. Mostra completamente o contrário. Exatamente. Que exatamente. se é dito. Ela contraria toda essa narrativa. E quais são as principais ideias erradas ou mitos formados por África? Há vários. Há um mito que é geral e que permanece na sociedade portuguesa, em certos setores da sociedade portuguesa, sim, que é o do bom colonialismo português. O colonialismo português teria sido bom, perfeito, generoso, civilizador. Contrariamente, precisamente, o que se pretende mostrar é contrariamente aos colonialismos das outras potências europeias, exato, quando na realidade o colonialismo é uma fórmula de exploração dos homens e dos territórios que é idêntica e que depois, obviamente, sofre algumas, digamos... Mas elas? Sim, e sofre, sobretudo, algumas situações um bocadinho diferenças ou algumas diferenças que têm a ver com, precisamente, os locais onde ele é aplicado, os países, as regiões, as populações e os territórios. Um outro é, estamos em África há 500 anos. Os portugueses não estão em África há 500 anos, nem estiveram 500 anos em África. Os portugueses tiveram relações com os africanos durante 500 anos, situados, os portugueses na costa, em, digamos, instalações, de certa maneira, comerciais, algumas cidades poucas, mas sobretudo instalações comerciais, para fazer negócio, uma relação comercial com os chefes africanos, com os estados africanos, com as populações africanas. E, portanto, a prova fundamental de que esses 500 anos nunca existiram é que, quando chegamos ao final do século XIX, foi necessário, aos portugueses e aos outros europeus, desenvolver as chamadas campanhas de ocupação. Se já lá estivessem, não tinham que ocupar. Exatamente. Se lá já estivessem, não tinham que lançar a guerra, portanto, ações militares poderosíssimas, contra as quais os africanos combateram, resistiram, para, efetivamente, dominar o território, pacificar, como diziam precisamente, como diziam os textos portugueses da época. Sim, romantizando o que aconteceu.
Depois há um conjunto de conceitos e de ideias fundamentais. Há a missão civilizadora, que parte do princípio mítico que os africanos são selvagens, primitivos, não civilizados, que é exatamente uma das questões que toda a arte africana desmonta completamente. Sem dúvida. E a partir daí é evidente que há que desmontar, através do conhecimento histórico, sim, daquilo que se disse, daquilo que se sabe hoje em dia, e, por outro lado, através das peças de arte africanas, desmontar essa ideia do primitivismo, da inexistência de história, da inexistência de religião nas sociedades africanas, da inexistência de organização política, de formas de poder. Tudo isso é falso. Nós temos grandes estados africanos, temos grandes reinos africanos, temos chefes africanos poderosos, temos formações políticas, efetivamente de menor dimensão territorial, mas que ocupam os espaços, que dominam os espaços. E, portanto, tudo isso são, digamos, mitos que estão aqui presentes nesta exposição e que procuramos, digamos assim, desmontar, desconstruir, precisamente para descolonizar o imaginário, aquilo que ainda persiste no imaginário português. Que espetáculo. Vamos um pouquinho ao palco, Isabel, ouvir uma música e voltamos à nossa conversa, pode ser? Sim. Vamos então ao palco ouvir mais um tema do rapper Biggs e Patronato. Este é o novo single Motivação, uma mensagem de força e inspiração. Espero que gostes, não sai daí. Hoje não tem guerra dentro da minha mente com Satanás. Amor só comprar o gosto no mundo é quem queira mais. Como sem inveja, aquele que não tem ganância demais. Porque se já bem interessa, pai, descansa em paz. Tá girando a gueto dentro da humildade, punha a pá. Cês tem e me entende, não tá dividido, boca pra baixo. Problema na vida tem que tá tempo, pensa demais. Mamano que mano pra se estender, o lica tem falso. Só farto de vir a cor de ser o mesmo cenário. Não tem que riqueza, amor e tá tenta me com as mãos. Não cria na gueto, não passa mal, não é canal. E aquele que não tem, não tá divide mesmo que calma. Minha vida um dia tem que tá mudar, um dia tem que tá mudar. Um casa, um carro com as manos pra não desfrutar. Um dia tem que tá mudar, um dia tem que tá mudar. Um casa, um carro com as manos pra não desfrutar. Será que se perde em direção, bom meu tá jurando? Será que se entrega e fica na chumbo tá levantando? Será que me beira de precipício botar a mão? Se mundo não encosta, essa só nós pra conta com o povo. Minha uma maré de bonita e boa demais. E família te jura, nunca largam ou deixam pra trás. Hoje está no abraço do outro alguém, promessa foi falso. Amor de verdade, sorinho, mãe que outros é falso. Tudo que ele custa pensa, nada o cadão. Inferno na terra, o que mais sonho desta julgando. Pamonha passaram, eu espontaneiro, ganho matando. Mas antes de me o mundo de nossa antecipando. Minha vida um dia tem que tá mudar, um dia tem que tá mudar. Um casa, um carro com as manos para não desfrutar. Um dia tem que tá mudar, um dia tem que tá mudar. Um casa, um carro com as manos para não desfrutar. Aí eu com chifone, minha melhor amigo, mano. E fazer amor com ansiedade, depressão tem ciúmes. Só Muito obrigada, Biggsy, por esta linda atuação. Voltamos aqui a conversa com a nossa Isabel. Isabel, eu quero perceber o porquê do nome, mais no detalhe específico. Descolonizar o imaginário. O que é que significa? A Isabel já nos explicou aqui, já conseguiu desmistificar alguma ideia, mas eu queria que explicasse exatamente o que significa para si. Bom, descolonizar o imaginário significa eliminar, desconstruir, retirar do nosso imaginário um certo número de ideias que ainda permanecem e que, de certa maneira, fornecem o alimento para certas situações em que vivemos hoje em dia. Sim. Portanto, elas marcam a nossa maneira de pensar e, ao marcar a nossa maneira de pensar, algumas dessas ideias que permaneceram, ao marcar a nossa maneira de pensar e, inclusivamente, de nos relacionarmos com os outros que são diferentes,
nós verificamos precisamente uma dificuldade em aceitar a diversidade, em aceitar a diferença, em aceitar a cultura dos outros, aquilo que são as civilizações diferentes das nossas. Portanto, descolonizar o imaginário é eliminar progressivamente aquilo que resta, aquilo que são, de certa maneira, as heranças que ficaram de um passado recente, nas nossas ideias, na nossa maneira de pensar, nas nossas mentes e, portanto, limpar, de certa forma, de tudo aquilo que é efetivamente falso, que não está de acordo com aquilo que nós sabemos que é hoje o conhecimento histórico dessas realidades. Na sua opinião, Isabel, qual é que são as questões históricas que permanecem mais desconhecidas sobre o colonialismo em África? Eu acho que há, hoje em dia, e sobretudo nos últimos 20 anos, um avanço no que diz respeito à historiografia do colonialismo. E, portanto, muita gente, africanos, falando do colonialismo português, africanos dos países hoje em dia independentes, de Angola, de Moçambique, da Guiné, de São Tomé, de Cabo Verde, por aí fora, historiadores africanos desses países, mas também historiadores portugueses e também outros historiadores estrangeiros, europeus ou até e americanos, e muitos americanos, têm procurado efetivamente esclarecer o conhecimento, investigar cada vez mais, procurar precisamente conhecer as realidades coloniais. E, portanto, essa situação é uma situação que nos permite hoje em dia saber mais sobre o colonialismo. Há ainda algumas questões que merecem a continuação da investigação. Aliás, a investigação está sempre em evolução, sempre em andamento. É necessário que ela continue permanentemente. Há sempre novas descobertas, Há sempre novas descobertas. Mas há questões que merecem alguma atenção privilegiada, particular, porque elas têm muito a ver com certos fenómenos da contemporaneidade que se manifestam na sociedade portuguesa, como se manifestam noutras sociedades do mundo, nomeadamente europeias ou americanas, inclusivamente. Eu estou, por exemplo, a pensar na questão dos preconceitos que se mantêm, do racismo, de todo um conjunto de formas de olhar o outro que são desvalorizantes em relação ao outro, nomeadamente ao negro, ao africano negro. Nós sabemos isso, conhecemos isso, e, portanto, é importante que o colonialismo, que o estudo do colonialismo possa precisamente mostrar que, na realidade, há aí um discurso que é um discurso errado, que há um discurso falso, que é um discurso que procurou, digamos assim, traçar uma desvalorização das sociedades e das culturas africanas e que ela não é real. É verdade. Acha que a sociedade portuguesa está mais aberta a refletir sobre o colonialismo? Acho que sim. Acho que nos últimos anos, nas últimas décadas, eu trabalho, como eu lhe disse, há muitas décadas sobre esta questão e sei bem porque ensinei História da África durante mais de 40 anos na Universidade de Lisboa e sei bem que a situação era muito diferente nos anos 90 ainda, quando se pretendia organizar um colóquio, um seminário, algo que implicasse verbas. Os pedidos de financiamento normalmente eram recusados, era um assunto que não interessava, era um assunto silenciado, era um assunto tabu. E o colonialismo, como a escravatura, aliás, hoje em dia tem havido efetivamente movimentos que permitiram desenvolver cada vez mais ou transmitir cada vez mais esses temas, dar corpo, dar vida e dar voz a esses temas, e isso efetivamente é uma situação que hoje em dia se modificou, e ainda bem que as coisas são para ser faladas, discutidas, pensadas e conhecidas. Sem dúvida, assina em baixo o que falou agora. Isabel, considera que como historiadora ainda há muito a ser feito? Sim, há muito a ser feito. A história da África hoje em dia já chegou a um patamar de conhecimento que não existia há 50 anos, por exemplo. Nada disso, não havia. Era um conhecimento extremamente frágil. Verdade. Hoje em dia, graças às universidades africanas, aos centros de estudos africanos que existem no continente africano de uma forma geral, mas também fora do continente africano, há, digamos, uma investigação que se tem vindo a fazer e que permitiu cada vez melhor e mais conhecer essa história milenar da África. Não esqueçamos que a África é o berço da humanidade
e, portanto, é o berço das primeiras culturas e civilizações existentes no mundo, o que significa uma história longuíssima. É verdade. Há coisas que são conhecidas, há ainda muito por esclarecer. Certamente que a arqueologia irá permitir avançar cada vez mais e tem permitido avançar cada vez mais sobre o conhecimento do passado mais longínquo. E depois há todas as outras fontes históricas que são fundamentais, as escritas, as orais, as materiais, tudo isso que vem sendo estudado, e há muito por estudar ainda, e que nos permite, efetivamente, conhecer cada vez melhor, no fundo, esse conhecimento, essa história africana, a história dos povos africanos ao longo de milénios. Ai, que espetáculo. Isabel, qual é que são os maiores desafios para si, como historiadora, poder ensinar este tema tão profundo como o colonialismo? Olha, eu ensinei quase 40 anos a História da África. Eu introduzi a História da África na Universidade Portuguesa em 1974, na Faculdade de Letras, 1974, final do ano. E, ao longo destas várias décadas, eu sempre ensinei várias disciplinas de História da África. Falo de História da África, não falo de História dos portugueses em África. Isso, para mim, é outra coisa. História da África. São histórias completamente diferentes. A história dos reinos africanos, a história das relações interafricanas, a história dos impérios africanos, as formas económicas, a história económica africana, a história política, a história religiosa e por aí fora. Sim. E depois, naturalmente também, as relações entre as populações africanas e os povos africanos e os Estados africanos e os portugueses e os europeus. Essas relações são importantes a partir do século XV. Antes já há relações intensas com outras populações do mundo, como por exemplo com os árabes, a partir do Oceano Índico e depois atravessando a zona do Sahel-Sudão em África, antes do século XV, mas as relações dos povos africanos com outras populações do mundo são também muito importantes para o conhecimento da história da África, porque os africanos foram sempre abertos à inovação, abertos à procura de coisas novas, de técnicas, de saberes, há muito por ensinar, de e muito objetos, por de aprender. ideias, exatamente. Portanto, essa ânsia de conhecer e de conhecer e ter atenção àquilo que os europeus levavam, nomeadamente como mercadorias, foi sempre uma prática e uma constância dos africanos que procuravam depois integrar esses conhecimentos nas suas próprias realidades. Como em todas as sociedades, nós integramos ainda hoje conhecimentos que vêm de outras realidades. E isso permite o nosso próprio movimento histórico. Os africanos também permitiram o seu próprio movimento histórico. A sua evolução histórica é feita através de tudo aquilo que se passa, digamos assim, internamente nas estruturas africanas, mas também nas relações que mantêm com os povos vindos do exterior e com tudo aquilo que eles transportam consigo, das ideias aos objetos. Muitíssimo bem. Isabel, foi um gosto tê-la aqui. A senhora é espetacular. Obrigada pelo que tem feito. Pelo contributo que tem feito pelo povo africano. Quero relembrar as pessoas lá em casa que a exposição vai estar disponível até dia 2 de novembro de 2025. Então as pessoas têm tempo suficiente para ir visitar esta exposição que está incrível. Isabel, obrigada de coração. Nada, e muito obrigada eu. Obrigada. Agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Agora vamos para um curtíssimo intervalo e voltamos já. Não saia daí.